A paz do Senhor a todos, meus amigos e meus irmãos. Você é uma pessoa ansiosa? O que é que te causa ansiedade? Sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. O que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento de aflição, de receio, de medo. A ansiedade ela pode gerar angústia frente a um futuro incerto. Esse sentimento ele vem quando nós pensamos que algo vai acontecer, mas que na verdade entre 70% e 80% das vezes esse algo que nós tememos acontecer não acontece. Mas a ansiedade, essa ansiedade negativa que nós vamos tratar aqui, ela pode fazer um indivíduo se sentir indefeso ou fraco diante de uma situação. Então nós devemos tomar cuidado com a nossa ansiedade quando ela não é controlada. O Brasil é o país com mais transtornos de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. A OMS também vai dizer que o Brasil está em quinto quando nós falamos de casos de depressão, que muitas vezes é causada depois de uma ansiedade, as crises de ansiedades que não são bem tratadas e que podem até gerar um ataque de pânico, uma crise de pânico. Ou seja, a ansiedade ela é algo que nós devemos tomar cuidado, porque ela pode nos prejudicar. E é isso que a palavra de Deus nos alerta. Isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Olha o que o texto da palavra de Deus diz a respeito da ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então veja que a palavra de Deus nos alerta sobre os perigos da ansiedade quando ela não é positiva, quando ela pode nos afetar, quando ela pode gerar problemas em nossas vidas. Creio que cada um de nós já passou por essas crises de ansiedade ou conhece alguém que já passou por essa crise de ansiedade, que se complicou e pode ter virado até um ataque de pânico. Então, o que é que causa preocupações? Nos dias atuais, nós temos a questão do coronavírus, mas muitas coisas nos geram preocupações, como questão da saúde, do emprego, da educação dos filhos. Quando nós nos preocupamos demais com essas coisas, elas podem se tornar algo perigoso. E o texto vai falar que essa ansiedade ela se instala no nosso coração. A ansiedade no coração do homem, é o que o texto diz. E por que ela é perigosa? Porque ela se instalando no nosso coração, ela pode interferir nos nossos desejos, nas nossas vontades e nos nossos pensamentos, fazendo com que eles não sejam saudáveis, com que eles não sejam de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. E o que essa ansiedade pode fazer com a gente? Depois de se instalar no nosso coração de forma negativa, ela pode nos abater. O texto diz, a ansiedade no coração do homem o abate, ou seja, essa ansiedade não controlada, ela pode nos abater. Então essa ansiedade que não vem para te fazer bem, nós já conhecemos, muitos de nós conhecemos. Aquela ansiedade que pode gerar uma dor de barriga, que pode fazer a gente suar bastante, aquela ansiedade que pode até nos fazer desmaiar diante de uma situação de pressão, muita pressão sobre nós, e inclusive ela pode até alterar a nossa pressão física, ela pode fazer com que a nossa pressão caia ou que a nossa pressão suba demais. Em casos graves, como já falei, essa ansiedade pode gerar até depressão. Então, como que nós devemos lidar com a ansiedade? Então, a palavra de Deus vai falar sobre a boa palavra que alegra. Então, essa boa palavra é a palavra do Senhor. É o que nós encontramos na palavra de Deus, o que nós encontramos na Bíblia a respeito de nós sendo falado pelo próprio Deus. Inspirada, a palavra inspirada pelo Espírito Santo.
Infelizmente, as notícias que nós vemos na mídia não são notícias, na maioria das vezes, em grande parte, nada agradáveis. Mas a palavra de Deus é a palavra que nos alegra. E por que a palavra de Deus nos alegra? Porque Deus diz a nosso respeito que Ele tem palavras de vida e não palavras de mal. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando nós guardamos no nosso coração, essa palavra, ela vai transformar as nossas vidas. Porque nós descobrimos que o Senhor tem planos bons para nós. O que Deus tem para nós é transformar a nossa vida. A palavra de Deus diz que através de Jesus Cristo nós recebemos as bênçãos espirituais que transformam o nosso interior. Deus nos dá, além da salvação, que é o bem mais importante que um homem pode receber, mas Ele também nos dá a capacidade de lidar com a situação desse mundo. A situação negativa que muitas vezes nos preocupa. Entre elas, a questão da ansiedade. Então nós devemos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma palavra boa e que quando nós nos tornamos mais íntimos dela, ela vai alegrar o nosso coração. Então, para concluir, meus irmãos, nós precisamos refletir. Como você fica quando está ansioso? O que é que muda na sua mente, no seu dia, no seu relacionamento com as pessoas? E o que é que tem te deixado ansioso? Quais são as preocupações que têm te deixado ansioso? É a situação da saúde na nossa cidade? É a questão do seu emprego? É a questão da educação dos seus filhos? Então nós devemos refletir nessas coisas. Nós devemos identificar quando a ansiedade está nos prejudicando. Então nós devemos nos prevenir, nos alimentando da palavra de Deus e descobrir as maravilhas que Deus tem para nós. Olha só, se você examinar a palavra de Deus, você vai descobrir que Deus nos dá salvação, que Deus nos dá a paz, e é uma paz que o mundo não nos dá. Deus nos dá o cuidado, ou seja, Deus está cuidando de nós apesar dessa situação. E a palavra de Deus também vai dizer que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos. Ou seja, você pede algo para Deus e Deus te dá muito mais do que aquilo que você pediu. Todas essas coisas que eu estou falando não foram eu que disse, foi a própria palavra de Deus que disse. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir nas nossas vidas, pensar se nós estamos lidando bem com a ansiedade que vem bater a nossa porta mediante os problemas da vida. Que nós possamos nos alimentar com a palavra do Senhor, porque é ela que vai alegrar e confortar o nosso coração. Vamos orar? Deus Santo e Deus Eterno, quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de compartilhar Tua palavra com meus irmãos e meus amigos, com qualquer das pessoas que possam estar assistindo esse vídeo. Então, Deus Santo e Deus Eterno, que o Senhor possa nos ajudar, possa nos auxiliar a lidar com as nossas ansiedades, Pai. Quantos problemas, quantas dificuldades nós passamos nesse mundo, mas nós temos um Senhor que cuida de nós. Que o Senhor possa cuidar da vida de cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um. Que o Teu Espírito Santo venha habitar na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço pelas coisas que o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, se você gostou dessa palavra, que você possa compartilhar com mais pessoas que precisam aprender a lidar com esse problema chamado ansiedade e que precisam se alegrar nas maravilhas de Deus, porque Deus tem o melhor para nós, o melhor para você, basta você receber a palavra do Senhor na sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, clica no sininho e aproveite para ver os nossos outros devocionais.